Popola, bem-vindo. Você concorda? O Brasil vive um parlamentarismo desorganizado? Olá, Juliano. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, com toda a vênia, a análise do doutor Gilmar Mendes sobre o sistema político nacional, ela está totalmente equivocada. Segundo o ministro do STF, o Brasil vive aí sob um parlamentarismo desorganizado. Muito mais apropriado seria afirmar que o Brasil é governado por uma oligarquia organizada, com protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Segundo a definição mais popular, oligarquia é o sistema no qual o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas, geralmente pertencentes à mesma classe ou ao mesmo grupo político. E na oligarquia é esse grupelho que controla as decisões políticas e econômicas, muitas vezes em detrimento dos interesses da maioria da população. Ah, Coppola, então você está afirmando que o STF se transformou num poder político que decide contra a vontade do povo? De jeito nenhum. Quem disse isso, com todas as letras, em mais de uma ocasião, foi o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do tribunal, que reconhece essa politização da justiça e vê isso com aparente naturalidade. Aspas, o judiciário deixou de ser um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Essa constatação do ministro contrasta um pouco com a definição democrática de poder político que, segundo a nossa Constituição, emana do povo, não dos tribunais. Mas, enfim, o STF deve ser um tipo diferente de poder político em uma democracia muito diferente. Na visão do ministro Barroso, uma das missões do tribunal é assumir a liderança da sociedade e criar normas jurídicas que contrariam a vontade da maioria, caso isso signifique empurrar a história na direção certa. Direção certa, na opinião dos próprios ministros, é evidente. Vejam só o que ele disse aqui. O Supremo desempenha um papel contra-majoritário. Em certas circunstâncias, um papel representativo, ou seja, um papel político. Realmente, o STF é contra-majoritário. Ele desagrada a maioria esmagadora dos brasileiros. Segundo a última pesquisa Poder Data, de junho desse ano, só 16% das pessoas avaliam o desempenho do STF como bom ou ótimo. Mas segue o ministro Barroso aqui. Com muita parcimônia, em situações excepcionalíssimas, as cortes constitucionais de todo mundo devem desempenhar um papel de vanguarda iluminista, que é fazer empurrar a história em determinadas questões vitais, quando o processo político majoritário não tenha sido capaz de fazê-lo. Traduzindo aí do juridiquês para o português, processo político majoritário significa eleição e votação. Ou seja, se os políticos eleitos do Brasil não estiverem empurrando a história na direção que os ministros não eleitos do STF gostariam, eles mesmos fazem o papel do Congresso e do governo. Não à toa, o nosso âncora aqui da CNN, William Vac, fez a seguinte observação, aspas, vai mais longe ainda, a sociedade não sabe para onde ela vai e o STF sabe. Portanto, quem está guiando a sociedade, Juliana, é o Supremo, não é o Parlamento. E assim não tem o menor cabimento dizer que o sistema de governo é parlamentarista, como sugeriu o ministro Gilmar Mendes. O sistema de governo brasileiro é oligárquico, porque o maior poder emana de um pequeno grupo, a elite não eleita do judiciário. Uma elite que, conforme a sua conveniência, assume papel político, mesmo que isso contrarie a vontade da maioria do povo. Por isso que os ministros do Supremo promovem a legalização do aborto, a descriminalização das drogas e a soltura de criminosos em massa. Eles acham que é papel deles empurrar a história. E, aparentemente, ladeira abaixo.